discutindo, duas crianças. Aí eu fiquei refletindo sobre a discussão das duas crianças. E eu achei muito interessante porque todo mundo tem esse salmo aberto em casa, não tem? Qual é aquele salmo que está lá sempre aberto na Bíblia? Ou 91 ou 23. Ou o Salmo 23 ou o Salmo 91, né? Mas eu quero falar do versículo 1 do Salmo 91. Ele diz assim, ó: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. As pessoas leem essa coisa e elas confundem. Elas não entendem o que elas estão lendo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O que ele está dizendo? Para a gente descansar. Ele fala sobre segurança, certo? Mas observe, as pessoas acham que é a sombra que vai descansar, mas não é não. É você que vai descansar na sombra. Perceba, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo está descansando à sombra do Senhor. Só que as pessoas leem e não entendem assim. Você já parou para observar? Tá, agora olha a conversa das duas crianças. Começa os dois meninos a discutir lá no playground. E discutindo, aí um começa a dizer assim: ah, mas o meu pai é mais forte. Ah, mas o meu pai é policial. E o outro assim: não, mas o senhor é policial, mas o meu pai, ele já foi do exército, o meu pai joga bola. E aí eles começaram a disputar quem era o melhor pai. Não é interessante isso? Né? Aí um dizia que o pai era mais forte, outro dizia que o pai era maior, outro dizia que o pai sabia nadar, outro dizia que o pai jogava futebol melhor. E eles começaram a disputar quem tinha o melhor pai. Por que eles estavam fazendo isso? Porque eles estavam inseguros. Eles faziam isso porque eles estavam inseguros. Então, como eles se sentiam inseguros, ele dizia assim: tudo bem, eu sou pequeno, eu sou criança, mas meu pai é grande, meu pai é forte, meu pai é do exército, né? Meu pai é melhor, meu pai chega aqui e resolve a bronca toda. Se der algum problema, ele vem aqui e resolve. Era o que as crianças estavam fazendo. Mas elas, apesar de estar com medo, elas estavam dizendo que existia o quê? Algo que poderia protegê-las, né? Algo que poderia, maior, mais forte, que elas confiavam, que é o pai delas. Não é legal? As crianças já fazem isso desde pequeno e a gente aprende com eles. E a gente já fez isso também quando era criança, ou não? Você já fez isso também. Só que aí a gente fica adulto, né? E aí a gente fica adulto agora e só o pai físico da gente, o seu pai, ele já não vai resolver. Ele já não é mais a solução para o seu problema, não. Aí vem o problema, o que você diz, Georgiane? Ah, mas meu Deus é maior. Hein? Meu Deus é maior. Deus não vai deixar isso acontecer comigo, não. Deus vai me proteger, Deus vai me defender, Deus não vai me deixar sofrer. Ou até deixa sofrer um pouquinho, né? Deixa sofrer um pouquinho. Sofre um pouquinho aí, presta atenção. Pra quê? Por que ele deixa você sofrer um pouquinho? Hã? Pra você lembrar dele. Não é não? É. Porque a mudança só acontece na dor. Todos os processos de mudança que existem na vida, na natureza, ele acontece na dor. Olha a história da águia. A águia, para passar por um processo de renovação, ela se isola, ela sobe para a caverna mais alta, no cume da montanha, ela arranca o próprio bico, as unhas, as penas, e ela se renova para depois fazer um novo voo. A borboleta faz a mesma coisa. Ela é uma lagartinha. Um dia ela sobe, sabe? Entra naquele casulo e quando sai a borboleta. Mas é um processo de dor. O aprendizado e a evolução da gente está na dor. Não dá para aprender com bonança, não. A gente aprende quando tem dificuldade. Mas a gente não pode esquecer que tem um pai. É ele que protege a gente. É ele que permite que as coisas aconteçam. É ele que ensina pra gente. Você não apanhava, tomava lá uma tapa, né? Ou uma surra, ou colocava de castigo? Meu pai me batia com cipó. Ele me dava surra de cipó. Minha mãe também, ela disse que não lembra hoje.
Ela disse assim, eu não lembro, fazia, corria. Meu pai plantava tomate, eu saía correndo dentro dos tomates, da plantação, e minha mãe atrás, volte! E aquela história, volte que eu não vou lhe bater. Ou, não corra que é pior. Né? Aí voltava, apanhava e tudo. Mas aí depois, apanhava, chorava, ficava marca. Daqui a pouco eu estava de novo no colo da minha mãe. Daqui a pouco eu estava de novo no colo do meu pai. Por quê? Porque você entende que aquele processo de disciplina, de exortação, é para você melhorar. O difícil é quando não é físico, o difícil é quando é espiritual, o difícil é quando a ação está acontecendo dentro de você. Sabe, a ostra, ela pega uma bactériazinha, coloca ali dentro e ela se fecha, ela passa por um processo de sofrimento muito grande. E quando ele abre, o que tem lá dentro? Tem uma pérola. Então o processo de lapidação, a gente esquece às vezes que está vivendo isso. O difícil é agradecer quando as coisas não vão bem. Esse é o grande desafio. Pô, não consegui o resultado que eu gostaria do trabalho. Obrigado. Pô, estou tendo um problema de saúde. Obrigado. Eu estou tendo um problema de relacionamento. Obrigado. Eu estou tendo um problema financeiro. Obrigado. Eu estou brigado com a minha amiga aí, com uma pessoa que eu gosto. Agradeça. Por quê? Porque a gente, por mais que seja difícil, precisa entender que em todo momento de dificuldade existe uma oportunidade de melhoria. Eu conheci uma pessoa que dizia assim para mim: você é tão otimista, você é tão motivado que chega a irritar. Como é que você consegue, apesar de tudo que você está vivendo, continuar motivado? Eu digo, porque eu tinha tudo para não dar certo. Eu nasci de uma família com as limitações financeiras, eu tive problema de saúde quando eu era criança, eu tive que passar por várias etapas da minha vida para chegar onde eu estou aqui, e não era para dar certo. Deu certo porque Deus quis que desse certo. O plano não é da gente, o plano é dele. Está entendendo? Deu para entender? Então, quando aquele que habita no esconderijo do Altíssimo vai descansar na sombra. Aí você vai pegar e virar para o seu problema e dizer para o seu problema que Deus é mais, que Deus é maior. E aí ele vai começando a ficar pequeno. Ele vai começando... E outra coisa, tem uma coisa importante. Tem um momento de sofrer. Tem que ter um momento de sofrer. Tem que ter um momento de chorar. Tem hora que não dá. Você tem que parar, entrar no seu quarto, se ajoelhar e chorar. Porque não adianta, senão você não se renova. Você tem que jogar esse negócio para fora. Eu ficava guardando. E tem uma hora que assim, eu achei que ia ter um colapso mesmo. Eu digo, eu vou enlouquecer. Aí, para eu chegar um dia no meu quarto, me ajoelhar e orar, parecia que eu estava cometendo estava fazendo uma coisa errada, porque eu não conseguia fazer isso. Eu não conseguia. E aí começa o processo de você vai ajoelhar assim, você vai orar assim. Porque o pai fala assim, ó, ajoelhe, você está de castigo. Não é assim não que ele fala? Vai ficar de joelho no canto da porta, no caroço de milho. E aí depois você começa a ficar aliviado. Deu para entender? Então quando você chegar na frente do seu problema, Cláudio, quando chegar na frente do seu problema, Liliane, quando vocês chegarem na frente do problema de vocês, diga que você tem um pai, e o pai de vocês é o melhor pai. E o melhor de tudo, é o pai de todos nós, que ele consegue atender todo mundo, cara. Olha que pai massa. Não é um pai show, não? Hã? Então olhe para o seu desafio e diga, ó, meu pai é muito mais forte. Só que a diferença é que o seu pai é o mesmo pai que eu tenho. O que vai fazer a maior diferença agora para o seu pai te dar mais o que é? Não só a fé, mas a sua obediência. Quanto mais certo você caminhar, quanto melhor você for na presença de Deus, fazendo o que é certo, não guardando mágoa, não se vingando, não dando troco, não dizendo, você vai ver, vai ter volta. Para com esse negócio de, não, mas ó, planta aqui, colhe aqui, esquece. Não é você que faz justiça. Quem faz justiça? Deixa com ele. Deixa com ele. Para que eu vou querer resolver isso? Não sou eu que vou resolver. Entendeu ou não? Entendi. Então, quando você chegar, mais uma vez, na frente do seu problema, você vai dizer o que para ele?
Tamanho de papai. Maior é Deus. Vou falar, meu filho, meu pai é o mais forte. Diga aí, meu pai é o mais forte. Ó, Isso aí. Valeu? E essa aqui vocês conhecem, a gente vai cantar. Essa aqui não trouxe nem letrinha, nem papelzinho não, tá? Levanta aí, vai. Aí fala aí, então, ó, o seu pai, né? E eu acho legal esse louvor porque ele representa bem isso, né? Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti. Eu vou cantar pro papai. Me chama a sua atenção para mim, porque eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, louvar. Presta atenção. Sou pequeno demais e na sua paz largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. O que você quer? Faz um milagre em mim. Entra na minha casa. Entra na minha casa. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Valeu, muito bem. Bom trabalho para vocês, tá? Vamos quebrar essas barreiras e acreditar que a gente tem um Deus que é mais e é mais por nós, tá bom? Bom trabalho.